Boa tarde a todos. Essa é a terceira live do Einstein Connection, que é uma proposta do programa da pós-graduação do Einstein, estrito sensu, de internacionalização do seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, eu sou docente permanente do programa de pós-graduação, estrito sensu, em Ciências da Saúde do Einstein, e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem do Einstein Connection, né, principalmente os alunos e docentes do programa de pós-graduação do Einstein, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas e respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. Esse programa, na verdade, ele começou já há uns 2 meses atrás. O nosso intuito é que seja realizado mensalmente, com experiências nacionais, como as de hoje, né, sobre como realizar o doutorado sanduíche no exterior, com financiamento da FAPESP, com bolsa estágio de pesquisa no exterior, e com experiências internacionais. Então, ou alunos, ou docentes, ou fellows estrangeiros, não só dos Estados Unidos, mas como da Europa, Ásia, África. A gente já tem contatos até o final do ano que vem, justamente para que essas lives elas fiquem vivas. Então, por favor, participem do Einstein Connection. Eu vou passar a palavra para o Felipe Bruno Dias de Oliveira e também para o seu orientador, que é o professor Mário Ferretti Filho, que eles vão inverter um pouco a ordem. O professor Mário Ferretti Filho também ele é docente do programa, docente permanente do programa de pós-graduação do Einstein. E o Felipe Bruno Dias de Oliveira, egresso de doutorado, realizou o doutorado sanduíche de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020 no laboratório do Kennedy Institute of Rheumatology, que faz parte da divisão de ciências médicas da Universidade de Oxford. Então, os dois terão de 20 a 25 minutos para fazerem esse bate-papo com a gente. A seguir, eu vou apresentar a Larissa Zanetti, que também terá 15 minutos. A Larissa Cardoso Zanetti também é egressa do doutorado. Ela realizou o doutorado sanduíche de outubro de 2019 a outubro de 2020, bem no momento da pandemia da Covid-19, na Harvard Medical School, em colaboração com o Brigham and Women's Hospital. E o seu orientador é o professor Ricardo Wendt, também docente permanente do programa de pós-graduação do Einstein, que também terá 10 minutos. Então, com a palavra agora, o Mário Ferretti. Mário. Oi, Alexandre Marra, bom te ver. Eu estava no celular, não tinha visto que era você, agora eu até vim pelo computador para ver melhor. Bom te ver, bom ver que você está bem aí, está saudável. E obrigado pela apresentação. Eu vou falar que eu não tenho nenhum slide, eu vou ser breve, e depois o Felipe fala com vocês que eu tenho que entrar numa aula da Faculdade de Medicina do Einstein. Acho que assim, a experiência de um doutorado sanduíche, ela é ímpar, né? Ela é uma possibilidade de você sair um pouco da sua instituição. O Felipe fez um trabalho de doutorado extremamente árduo, assim, extremamente um trabalho muito complexo, um trabalho que exigiu muito dele, e ele estava totalmente envolvido dentro do Einstein. Eu acho que ele dormia no Einstein até. Então ele estava totalmente dentro do sistema Einstein, e o que foi ótimo, né? O que ele foi um excelente aluno, foi aprovado no doutorado com louvor, né? De todos os meus alunos que eu tive, ele foi o único aprovado com louvor. Então isso mostra o tanto que ele se dedicou ao doutorado. Mas é ótimo que ele se mergulhe no Einstein, mas ter a possibilidade de sair depois de 3 anos, 4 anos que ele ficou dentro do Einstein e ter uma experiência numa grande universidade como foi Oxford, no caso dele, Oxford, né, é uma experiência ímpar de você conhecer outras visões, conhecer centros, expandir a visão, expandir os conhecimentos. Tinha coisa, lógico, que a gente fazia no Einstein, que tinha coisa que a gente não fazia em Oxford. Ele foi lá complementar o estudo dele, né? Complementar a formação dele e a visão dentro do que a gente, dentro do projeto de pesquisa dele. Então, acho que é uma experiência que enriquece tanto para ele, para a instituição, para o Brasil, né? E também para a instituição lá fora, de ter o Felipe com ele. Acho que esse intercâmbio
é sempre importante, acho que traz muito como algo assim como a diversidade, né? A diversidade ela é boa porque ela oferece diferentes visões, diferentes pontos de vista e a possibilidade de ir até uma outra universidade, acho que enriquece muito para o Felipe poder enxergar isso, consequentemente trazer para a instituição. Mas assim, isso não foi um processo fácil, né? O Felipe trabalhou duro nisso, tinha uma conjunção de fatores que precisa de relatório FAPESP, ele tinha uma bolsa FAPESP de doutorado, e aí ele tem que escrever o relatório da bolsa FAPESP, e dentro de um prazo ele tem que conseguir aprovação para poder fazer o doutorado sanduíche, só que às vezes o revisor da FAPESP é um voluntário, e atrasa a revisão da bolsa FAPESP, e atrasa a revisão do projeto, e isso às vezes fala, não pode, porque seu trabalho não está... Então ele assim, estava fazendo tudo certo, o que estava atrasando era o revisor da FAPESP, e ele não podia aplicar, porque o revisor da FAPESP falava, o revisor da FAPESP estava atrasado. Então, eu lembro que eu fui com o Felipe até a FAPESP e falei com a coordenadora, falei, não tem... Ela falou, mas infelizmente eu não posso abrir exceção, vai ser a primeira bolsa que nós vamos abrir sem avaliação. Mas isso não é responsabilidade nossa, o atraso está da FAPESP. Enfim, ela se solidarizou com o Felipe, acho que gostou da carinha dele, e ela abriu uma exceção, e ela mesma revisou rapidamente lá e abriu uma exceção, e o Felipe, no fim, acabou conseguindo a bolsa, coisa que a gente nem ia imaginar que seria possível. Mas, assim, nós tivemos que ir até a FAPESP e conversar com a coordenadora da FAPESP. Então, foi assim, não é uma coisa tão simples assim. Eu acho que precisa de uma série de fatores e precisa do desejo da pessoa de ir atrás, de ter muita organização com esses relatórios, né? Mas existe a Bolsa FAPESP de doutorado sanduíche. Ela foi suficiente para o Felipe viver em Oxford, né? Que lógico que é outra moeda, caro, mas acho que foi o suficiente para ele. E aí eu acho que a experiência ele vai poder contar para vocês com mais detalhe, né? Apesar de a gente estar com escassez de fomentos para pesquisa, a FAPESP mesmo, o Einstein, às vezes, para abrir, né? Eu acho que todo o projeto de pesquisa que eu... Só um minutinho. Home office aqui, crianças de férias, já está começando o barulho. Então, eu acho que o Einstein, acho que o meu primeiro projeto de pesquisa, assim, o Einstein disponibilizou um financiamento, que era um dinheiro que tinha de um fundo lá, algum doador que deu para o Einstein. Começamos a fazer o primeiro estudo in vitro, depois esse estudo permitiu que eu fizesse, o piloto desse estudo fez que eu pudesse fazer uma FAPESP, aí o Felipe, depois desse FAPESP, eu fiz um outro FAPESP, que eu falei assim, agora eu já tenho um histórico na FAPESP, aí o Felipe veio, o Felipe ajudou a escrever o projeto FAPESP do projeto dele, e aí nós pedimos FAPESP, conseguimos o fomento da FAPESP, aí tinha que pedir a bolsa da FAPESP para o Felipe, aí o Einstein ajudou com a bolsa do Einstein, da Uniemp, né? Aí o Felipe ficou um tempo com a bolsa do Einstein, e aí nós fizemos o projeto, e tem toda essa organização de datas e relatórios que tem que ter para a FAPESP. Mas, então, tendo uma organização e cuidando, e tendo um desejo árduo, né? Porque até com a moça lá nós tivemos que falar, até com a coordenadora nós tivemos que falar para poder sair do Felipe. O Felipe já nem acreditava mais que ia conseguir. E eu falei, não, vamos desistir, vamos lá. E aí ele falou, pô, é verdade, conseguimos. Então, eu acho que é uma série de fatores, mas a organização ajuda bem para isso, né? Ser bem organizado com o tempo, com as entregas, né? E aí foi isso. Eu acho que eu vou deixar o Felipe contar da experiência dele, que foi eu acho que foi com certeza muito gratificante para ele. Gente, Marra, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado aí para vocês. E eu passo a palavra aí para o Felipe. Obrigado, Mário, pela participação. Um abraço. Tá.
Acho que o Felipe pode ficar à vontade, pode fazer a sua apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui a... Ué, abriu da... Só um minuto. Agora sim. Bom, então, como o Mário disse, eu tive um projeto FAPESP, né, que ele era orientador, a co-orientadora é Eliane Antonioli, que era o estudo de células mesenquimais em modelo animal de osteoartrose. Então, essa é a equipe, né, do nosso grupo, que foi responsável por todo o trabalho e também que possibilitou o pedido da bolsa fora do país. O Jean é um colaborador do Butantan, que ajudou bastante também. Bom, então, basicamente, falar um pouquinho da bolsa inicial, que foi a bolsa da FAPESP. Ela tem duração de entre 6 a 48 meses. E quando você tem uma bolsa FAPESP, já é automaticamente vinculada à possibilidade de você pedir uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior, dentro de algumas regras, né? Então, ela tem duração de até 12 meses, só pode ser pedida após o 12º mês de matrícula no programa de doutorado. Se você tiver concluído todas as disciplinas obrigatórias, né, e a maior parte dos créditos, e ainda tiver 12 meses de bolsa para terminar. Ou seja, se você pediu 3 anos de bolsa, você tem que ter 12 meses, sair do país faltando 12 meses para acabar a sua bolsa. Depois, se faltarem só 10 meses ou menos, aí você já não pode sair mais. Então, tem que se atentar a essas regras. E, obviamente, tem que ter o aceite da instituição do orientador estrangeiro, né? E ela também, a Bolsa FAPESP, ela também possibilita o financiamento de congressos ou visitas técnicas e cursos, né? Então, você pode fazer um primeiro contato, por exemplo, com pesquisadores fora do país, através de um congresso que a própria FAPESP também já financia e já está incluso no contrato da Bolsa. Então, eu consegui, através de um congresso, eu entrei em contato com a pesquisadora, me reuni com ela no congresso e fiz uma reunião com ela lá e uma visita técnica no laboratório dela, que foi em uma outra cidade, e ela permitiu que eu passasse alguns dias no laboratório dela como visita técnica, e ela só precisou elaborar um termo de visita para eu apresentar a FAPESP, né? Então, a FAPESP mesmo financiou esse primeiro contato inicial com a pesquisadora, e ela ofereceu esse projeto para eu tocar, que era basicamente para estudar a função do FGF2, TGF-beta latente, na migração de células mesenquimais em lesão de cartilagem. Esse projeto era um projeto contínuo de uma aluna de doutorado dela que tinha acabado de sair e precisava ser finalizado, e eu trabalhava com o tema, então casou bem aí o timing, né, da situação. Então, aí nós entramos com o pedido, né, para a Bolsa BEP. Como o Mário disse, tivemos alguns percalços aí com relação a prazos. Eu entrei com o pedido faltando 8 meses, assim, com 8 meses excedentes, né? Geralmente a resposta sai em 3 meses, o nosso passou dos 8 meses, né? Então, assim, esse planejamento com muita antecedência nunca é demais quando se diz com relação à FAPESP, né? Bom, aí, como eu fui para esse laboratório em específico, ele é vinculado à Universidade de Oxford, e então você não vai como vinculado diretamente ao laboratório, você vai vinculado à universidade como um aluno da universidade
na categoria Recognized Student. É uma categoria que você pode ficar 3 termos, que eles chamam, que são basicamente equivale a 1 ano acadêmico. Você vai como um aluno da universidade, então você tem registro a carteirinha de aluno, e tem uns pré-requisitos. Então, eles pedem uma convalidação do seu histórico de graduação da sua faculdade, que tem que ser second upper, alguma coisa assim, que equivale mais ou menos a uma média geral de graduação entre 6,5 a 7, ou B, ou A-, mais ou menos, na nossa pontuação aqui. Também tem que ter a proficiência do inglês, com o IELTS equivalente a 7. E, por ser aluno da universidade, existe uma taxa de 11 mil pounds que é necessário pagar. Mas, como eu conversei lá com o pessoal do laboratório, eles me deram uma bolsa que me isentou dessa taxa. A FAPESP não paga esse tipo de taxa. Então, dependendo de onde você for, se tiver taxa de aluno, talvez você tenha que pagar por conta, porque a FAPESP não paga nem isso, nem taxa de bancada. E precisa ter o visto na categoria Tier 4. Por ser aluno, eu também tinha que fazer a cada term, né? A cada período, que seria mais ou menos a cada 3 meses ou 4 meses, um report para supervisão de pós-graduação, falando do que eu fiz durante aquele período. A minha orientadora revisava, escrevia a opinião dela, né? Então tinha as 2 visões do período, e ele era validado por 2 diretores de pós-graduação para dizer se o projeto estava em bom andamento ou não. Bom, então esse é o instituto, né? Ele fica na divisão de ciências médicas da universidade, dentro do departamento de ortopedia, reumatologia e ciências musculoesqueléticas. Eu escolhi esse centro porque ele é o primeiro e único centro dedicado exclusivamente para estudo de doenças reumáticas e inflamatórias. E ele, em 92, ele apresentou aí um estudo clínico e foi precursor e recebe royalties da terapia anti-TNF. Bom, essa é o pessoal que eu convivi, né? O pessoal do laboratório. Aqui tem mais de um orientador. O Dr. Hayat é um paquistanês que virou meu amigo. Ele é um pós-doc que me orientou, e a doutora Tônia foi a minha orientadora lá. Bom, então, sobre a infraestrutura, então, como eu disse, você é aluno da universidade, e eu tinha uma mesa só minha de escritório e uma bancada completa também só minha, não era de multiusuário. Isso, assim, facilitava bastante coisa na hora de trabalhar. O laboratório tem uma estrutura bem grande. Aí aqui um pouco da cidade, dos colégios, né? Eles são diversos colégios diferentes. Cada colégio tem um jardim, uma estrutura. E aí dentro dos colégios você podia, como aluno, participar dos jantares formais que a universidade oferecia. E também dentro das universidades, dentro dos colégios, você tinha os pubs para visitar ou comer fish and chips, né? Da parte de se divertir um pouco também. Bom, então, como considerações desse período todo, eu elenquei algumas coisas que eu achei importante, né, do que eu aprendi, do que eu podia ter feito diferente. Então, assim, para aplicar, né, sempre procurar, se você tem vontade de fazer o curso no exterior, procurar bolsas nacionais e também internacionais, não existem só FAPESP, CNPq, que fomentem o estágio no exterior. O passo inicial é conversar com o orientador e também com outros pesquisadores que têm experiência internacional.
Um dos pesquisadores que eu conversei nesse período, além do meu orientador, foi o orientador da Larissa, o Dr. Ricardo, que me ajudou também em algumas questões. E aí você tem que procurar por uma instituição e um pesquisador que faça sentido, né? E que seja de ponta. Mas eu vejo assim que, visto a experiência que eu tive, que é bom você procurar não só pelo pesquisador, mas também para o lugar que você vai, para o país que você vai, o que você quer conhecer naquele país, porque não é só uma experiência acadêmica, é uma experiência completa, né? Você vai conviver numa cultura diferente. Então, isso é muito importante levar em consideração quando decidir o país que você vai. Bom, e aí o primeiro contato, existem diversas formas, né? E, assim, quanto mais pessoas você falar, mais as chances de você conseguir um retorno. Eu conversei com mais de um pesquisador e tive retorno dessa pesquisadora em específico, mas pode ser por e-mail, congresso é muito bom, uma visita técnica, cursos, ou você vai fazer uma viagem internacional, tenta marcar uma visita no laboratório. Em geral, eles são bem receptivos quanto a isso. E, como o Mário bem mencionou, estar atento a prazos e datas entre bolsa e também o programa de pós-graduação, porque o programa também tem suas regras e, no meu caso, também foi necessário abrir uma leve exceção, porque eu estourei um pouquinho o meu prazo, mas, assim, por conta de todo esse atraso que deu na FAPESP. Então, assim, estar atento a prazos entre bolsa e o programa é muito importante. Para finalizar, eu acho que uma coisa importante, a Larissa também pode falar um pouco disso, é se desvencilhar da síndrome do impostor quando você chega, porque você vai para uma instituição fora e a gente tem um pouco dessa de achar que a nossa instituição, ou que nós aqui não temos grandes não somos tão bons quanto eles, e no fim do dia são pessoas como quaisquer outras, e se você trabalhar direitinho, você se destaca da mesma forma, né? São só pessoas que talvez tiveram outras oportunidades ou desempenharam melhor em algumas etapas da vida, mas, assim, no momento você tem que se colocar como um igual, porque senão você não progride. Entender e respeitar diferenças culturais, porque você vai encontrar pessoas de diversas nacionalidades, e o brasileiro, nós somos mais calorosos, né, de abraçar, contato, e nem todo mundo é assim. Cada cultura tem um aspecto diferente, então é importante isso. E, por último, aproveitar ao máximo a oportunidade acadêmica, mas também, e isso eu gostaria de ter sido um pouco diferente comigo, aproveitar mais a questão turística e cultural. Eu fiquei muito focado no laboratório por uma demanda muito grande e não aproveitei tanto quanto eu gostaria a questão social, cultural, etc., que também enriquece bastante. E é isso, são todos os financiamentos e instituições que participaram disso tudo. Fica meu contato. E é isso. Obrigado. Excelente, Felipe. Muito bom, viu? Como a gente ainda está com tempo, eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta a fazer, ou vai formulando no chat e a gente apresenta no final, ou eu leio, ou essa pessoa, se quiser, se pronuncie. Mas a gente pode passar a palavra para a Larissa, e se o Ricardo aparecer no chat, a gente convida ele também para conversar, senão eu abro as perguntas ao final também para os dois. Então, por favor, Larissa, você está com a palavra. Boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Não sei se o Ricardo vai conseguir entrar, mas eu vou contar a parte dele também.
Vou compartilhar aqui minha tela, me avisem se vocês estiverem vendo. Tá todo mundo vendo? Sim, perfeito. Bom, então, assim, essa minha história com intercâmbio, ela já é um pouco antiga, né? A galera da minha família, eles costumam falar que eu sou meio nômade. Então, a primeira vez que eu fui estudar fora do Brasil foi durante a graduação, então eu fiz biomedicina na Universidade Federal de Goiás, e aí, durante a graduação, teve a oportunidade de fazer aquele Ciências Sem Fronteiras, né, que era um programa do governo, já não existe mais. E aí, durante a graduação, eu fui morar, então, por 1 ano e meio em Michigan, tá? E então, eu fiz 6 meses de inglês, né, que dependia da nota do TOEFL. Fiz 6 meses de inglês e 1 ano de graduação. Então, eu fiz matérias que eu faria aqui no Brasil e depois validei. E aí, essa primeira experiência internacional, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, ela me abriu, assim, a mente completamente, né? Porque não é só uma questão de você ter a oportunidade de estudar fora. É justamente uma questão pessoal também, de você conhecer tantas culturas, conhecer tanta coisa diferente que a gente está acostumado, né? Então, como o Felipe disse, é respeitar e também conhecer tantas outras culturas, tantos outros costumes. Então, aí eu já fiquei com essa pulguinha de, né, eu já queria fazer pós-graduação nessa época, estagiei no laboratório nessa época também, e sempre fiquei com essa pulguinha de, nossa, eu preciso fazer parte do meu doutorado fora. Então, sempre esteve nas minhas metas. Antes de eu começar o doutorado, eu já sabia que eu queria fazer parte do meu doutorado fora. Né? Então, voltei para a UFG, terminei minha graduação, foi quando eu conheci o Ricardo, e comecei, então, no Einstein, né? Comecei como aluna de mestrado, e aí, após eu, se eu não me engano, do meu primeiro relatório, né, da FAPESP, então eu entrei no mestrado, e uns 3 meses depois, a minha bolsa FAPESP foi aprovada para o mestrado. E aí, depois do meu primeiro relatório para a FAPESP sugeriu uma mudança de nível para o doutorado direto. E aí a gente aceitou, né, com todo o trâmite da pós-graduação, da FAPESP, várias burocracias. Mas aí a gente aceitou, deu certo, né? A gente fez essa mudança de nível, então eu não concluí o mestrado, eu fui direto para um doutorado. E aí, de novo, eu consegui bolsa FAPESP, tá? Para o doutorado. E, como o Felipe disse, a BEP, né, que é essa bolsa que dá essa oportunidade de estudar fora, ela é vinculada a essa bolsa que a gente recebe da FAPESP. E, então, é até engraçado, eu não sei se o Ricardo está aí, acho que não, mas na primeira, eu me lembro certinho que na primeira conversa que eu tive com ele sobre pós-graduação, eu iria começar o mestrado ainda, eu virei para ele e falei, olha, eu quero ir para fora. Tipo, não tinha feito nenhum experimento, falei, então, eu quero ir para fora. Aí ele falou, não, calma, o Ricardo é calmo, né? Ele, calma, Larissa, não é bem assim, não é bem assim. Eu falei, não, tudo bem, mas eu quero ir para fora. Você já fica com isso em mente que a gente vai fazer isso acontecer. E aí teve todo, né, essa burocracia de mudar o mestrado para o doutorado. E eu tinha o meu projeto, tanto de mestrado quanto de doutorado, ele era um pouquinho grande. Então, e tinha muitas técnicas que a gente não conseguia fazer aqui no Brasil, assim, até conseguia, né? Mas ia demandar um tempo muito longo, são expertises que poucas pessoas no Brasil têm. E aí, conversando com o Ricardo, já que a gente tinha essa BEP, né, como opção, o meu processo foi um pouco diferente do Felipe. Então, bom, na verdade, deixa eu só voltar um pouco a história. Antes de ir para Harvard, antes de aplicar... Oi, Ricardo. Antes de aplicar, como o Felipe disse, a bolsa da FAPESP, ela também dá direito a gente fazer congressos, né? E aí, em um desses congressos, eu fui fazer um curso de 1 semana na Alemanha, e também aproveitei para fazer uma visita técnica em um laboratório lá. Então, já fiz um contato com o professor lá, e era até uma das minhas ideias, né, de fazer a BEP nesse laboratório.
E aí troquei ideia com esse professor, troquei ideia com outros professores, como o Felipe disse, eles são super abertos quando você quer fazer essas visitas técnicas, quer conhecer um pouco mais do laboratório deles. E aí, então, voltei para o Brasil, dessa viagem da Alemanha, e logo eu e o Ricardo já começou a conversar sobre esse projeto, né, do doutorado, da BEP. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma lista, tá? Eu acho que eu fiz, assim, eu peguei o que eu quero fazer com o meu projeto. Eu quero fazer essa e essa técnica, aonde, né, quais laboratórios do mundo que fazem essas técnicas. Então, fui na literatura, fui buscar paper que fazia alguma coisa similar ao que eu queria, fui buscar referência de laboratório, etc. E aí, ao final, eu cheguei numa lista de 5 laboratórios, tá? Não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo. Cheguei e falei, Ricardo, esse aqui é meu top 5. O que você acha? E aí mandei algumas publicações do laboratório e tal. Aí a gente conversou, viu algumas publicações, viu as linhas de pesquisa. E a primeira opção era Harvard, né? Que era o laboratório que eu acabei indo. Eu dei muita sorte, porque primeiro eu ia mandar, né, em sequência, do 1 ao 5, se alguém me respondesse, ótimo. E aí enviei, então, o primeiro e-mail. Eu até abri aqui, depois eu vou compartilhar, que eu achei o e-mail que eu enviei para o professor. Que uma dúvida que muita gente me pergunta é, quero entrar em contato com um professor lá fora, o que eu mando? E assim, gente, a chance de não responder é bem alta, tá? Eu já mandei vários e-mails para vários professores, não pedindo para ir fazer, né, BEP, nada, mas assim, é normal eles não responderem, tá? Não fica chateado, não é nada pessoal. Mas quanto mais objetivo e mais completo for o seu e-mail, maior a chance da pessoa te responder. Então, desse top 5 da minha lista, o Ricardo falou, a gente concordou de eu começar a mandar lá para minha primeira opção. E enviei um e-mail, então, para o Richard, né, que foi o meu orientador lá. O Ricardo não o conhecia, eu não o conhecia, a gente não tinha nenhum tipo de vínculo. É um laboratório completamente focado em edição genômica, tá? A gente nunca colaborou, nunca tinha se visto antes. E ele foi super solícito, tá? Com esse e-mail. Eu vou mostrar para vocês o que vocês colocam no e-mail para fazer esse primeiro contato. E aí, então, em outubro de 2019, eu fui fazer a minha BEP. Minha vida sempre foi na aventura, que eu qualifiquei numa semana, na outra eu já estava indo para a BEP. Assim, eu gosto de viver perigosamente. E aí eu trouxe algumas fotos aqui, né, para mostrar um pouco da minha experiência lá. Então, primeiramente, essa foto aqui, 1h da manhã, o meu colega de laboratório dormindo na bancada, eu cheia de olheira, para falar que, assim, nem tudo são flores, né, gente? A gente sempre tem essa ideia de querer ir para fora, de querer conhecer, mas, assim, não é fácil. E não é fácil para eles, não é fácil para a gente, mas eu acho que para a gente, como o Felipe pontuou, essa síndrome do impostor, ela atrapalha muito a gente nesse processo. E assim, foi um ano de trabalho árduo. Não tinha final de semana, não teve pandemia, teve só um período de break, né, que a gente ficou lá. E aí o professor já começou a desenvolver um novo projeto voltado para a Covid. Então, assim, lá eles vivem para isso. Então, foi um ano que eu trabalhei muito, eu aprendi muito, mas sofri bastante também. Aqui está a galera do meu laboratório, e esse aqui é o professor, né, o Richard Sherwood. E o mais interessante é que, de americano, só tinha 2 pessoas no meu laboratório. Então, tinha uma pessoa da Coreia, tinha uma pessoa, eu não lembro o país que ela é, mas é algum país da Europa. A Benela da Tailândia, esse aqui era da Turquia. Então, foi muito legal que, além de você ter essa troca, né, de conhecimento científico, você também tinha essa troca cultural. Então, foi, assim, muito legal conhecer essas pessoas lá. A gente cresce muito como pessoa. E, como eu disse, nem tudo são flores. Eu coloquei essa foto aqui, dessa placa pequenininha no microscópio,
que eu tenho trauma de olhar essa placa até hoje, porque eu tinha que trabalhar com muitas delas ao mesmo tempo, numa super pressão, e não foi fácil. Não é um ano que eu lembro e falo assim, nossa, que ano tranquilo. Não foi nada tranquilo, mas foi muito recompensador. No final, eu consegui fazer todos os experimentos que eu queria, eu trouxe bons resultados para o Brasil, né? Eu consegui fazer um screening de CRISPR em high throughput. Então, fiz uma técnica que são poucas pessoas, né, no Brasil que conseguem fazer hoje. Então, eu trouxe esse conhecimento. E aí aqui eu trouxe uma foto também né, tirando foto ali no muro, na mureta lá da Faculdade de Medicina de Harvard, que é super famosa. Então, assim, não é difícil, mas no final vale a pena. Se você virasse para mim hoje e perguntasse, Larissa, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. E aí, sobre os e-mails, né, como você faz esse primeiro contato, então, vou dar a sugestão que eu, no caso, fiz. Faça uma lista de labs candidatos, tá? Busca na literatura o que esses profissionais trabalham, o que você quer para o seu projeto, você tem que ter bem certo na sua cabeça, eu quero fazer isso, e vai atrás de algum lugar que faça essas técnicas. Peça uma carta de recomendação para o seu orientador. Se você estiver no doutorado, pode até enviar do seu orientador do doutorado e do seu mestrado, se você fez mestrado. Uma carta de apresentação, tá? Nos Estados Unidos, eles sempre pedem carta de apresentação. Quem é você? O que você fez? O que você publicou? O que você sabe fazer? E um e-mail objetivo, em que você vai anexar essa carta de recomendação, carta de apresentação e o seu CV, né, que é o seu currículo. E aí aqui, não sei se está aberto ainda, esse aqui é o e-mail que eu mandei, eu não sei se essa é a versão final, tá? Porque eu não achei o e-mail que eu mandei mesmo, acho que eu apaguei. Mas aí, né, obviamente, mandei para o Ricardo, a gente fez todas as modificações. Então, seu nome, de onde você é, o que você faz, o que você fez durante o seu doutorado, né, quais técnicas você trabalhou e o que você quer fazer. Então, eu falei, eu quero fazer um projeto, desenvolver né, com edição genômica, para tentar elucidar fatores de transcrição, blá, blá, blá. E aqui a razão por qual você procurou ele. Então, eu falei, olha, eu procurei você porque eu li alguns papers e eu acho que você tem a técnica que a gente está procurando e tal, né? Contextualiza por que você escolheu ele, não era só porque ele era de Harvard, obviamente. E falei, se ele quisesse discutir mais para frente, a gente marcaria uma entrevista, alguma coisa assim, uma conversa por Skype, e aí a gente alinharia mais esses detalhes. Bom, e aí uma coisa que é interessante falar é que assim, nos Estados Unidos, o valor da bolsa da BEP ele é separado por áreas, tá? Então, são estados. Tem estados que ganham mais, estados que ganham menos, porque depende do custo de vida. Boston é um lugar mega caro. Então, a bolsa, ela é $1.800, a bolsa da FAPESP. E aí, a primeira vez que eu falei para eles, né, depois que a gente já estava conversando, já tinha escrito o projeto e tudo, eles falaram assim, não, $1.800 é muito pouco para você sobreviver em Boston, porque é realmente uma cidade muito cara. E aí, conversando com eles, então, o próprio professor deu a ideia de que eu poderia trabalhar num outro projeto do laboratório dele, não só no meu projeto de doutorado, e ele me pagaria uma taxa a mais para isso. E aí isso, né, resolveu a vida, porque aí eu tinha a quantia mínima que eu precisaria para ir para Boston. E eu acho que é isso. Não vou falar de novo tudo que o Felipe falou, mas assino embaixo. Também muito importante aproveitar não só para você focar, né, no seu projeto, mas também aproveitar a cidade, aproveitar as diferenças culturais e tudo mais. Mas é sempre com a ideia de que não vai ser fácil, mas vale a pena. Acho que era isso que eu tinha para falar. Excelente, Larissa. Muito bom mesmo, você deu ótimas dicas aí práticas, né, para o pessoal. E eu vou passar a palavra para o Ricardo. Então, o Ricardo vai ter 10 minutos, né, para complementar
que ele quiser sobre a sua ida para o doutorado no exterior. E aí depois o Ricardo, a gente abre então a sessão de perguntas, né? Uns 5, 10 minutos, tá bom? O Ricardo, por favor. Obrigado, Ricardo, pela participação. Imagina, você me escuta bem, Alexandre? Joia. Perfeito. Então, eu vou tentar ser breve. Eu queria comentar 3 ou 4 pontos importantes aí para complementar a frase da Larissa. E aí, infelizmente, eu não pude entrar antes, então eu não sei exatamente tudo que antecedeu a Larissa falou, mas acho que a primeira coisa é que no meu laboratório, no meu grupo, a gente já deixa estabelecido desde o início que Bolsa Sanduíche não é um momento que você sai do nosso laboratório, do nosso grupo, vai passar um ano no exterior, fazendo projetos aleatórios e volta depois para terminar a sua tese. Que ela precisa ser a Bolsa Sanduíche, o estágio, qualquer coisa que saia do laboratório, que ela precisa ser integrada como um projeto de pesquisa. E que precisa valer a pena. Precisa ser algo que vai te dar ferramenta, condição, recurso, reagente, alguma condição para que você faça mais e melhor. Senão não vale. A Larissa colocou aí, não é fácil, né? E eu acho que ela não expôs tudo que é de perrengue, né? Eu lembro da gente conversando algumas vezes, da Larissa pensando em voltar e vir embora antes do final do período, porque não é simples estar num lugar onde a realidade é completamente diferente, a cultura é completamente diferente, a língua é diferente, e você cansa muito mais só de falar a língua que não é sua nativa. Então, para o sanduíche valer a pena, ele precisa ser num lugar melhor do que você já tem, que te dê capacidade de fazer coisas legais e que seja amarrado com a sua tese, para que você leve o seu projeto e possa realizar partes daquele seu projeto lá. Então, foi isso com a Larissa, foi isso com a Rafaela, né? E eu acho que isso é importante, até para vocês convencerem os seus próprios orientadores que vale a pena ele parar o seu projeto por um ano e te mandar para o exterior. Precisa ter uma vantagem para o grupo. E a vantagem, no caso da Larissa para o nosso grupo, foi de estabelecer uma colaboração internacional, que vai resultar em paper, mas foi trazer a técnica de CRISPR screening para o nosso laboratório. Então, ela terminou o doutorado, mas a Ariane está continuando os resultados, os experimentos da Larissa, e isso vai ficar como legado. Isso é super importante. Esse que fato faz com que o laboratório, o grupo e a própria pessoa cresçam muito. A experiência é maravilhosa, ela, mais do que tudo, mais do que o resultado, mais do que o paper, ela cria casca, ela te mostra como se faz ciência num lugar extremamente profissionalizado, né? Te mostra que no passo que a gente anda no Brasil, a gente nunca vai ser competitivo, então tem que ralar, e da mesma forma que você rala lá, tem que ralar no Brasil também. Então acho que é um abrir de olhos. Né? O que mais que eu queria falar? Eu tive muito pouco trabalho. A Larissa foi muito proativa. Ela escolheu os laboratórios, ela foi atrás, ela foi me mastigando as coisas e eu fui só dando a última tapa no e-mail, a conversa, o último contato, mas foi a Larissa, 100%. Né? Então, se vocês têm interesse, vocês têm que correr atrás, não pode esperar. O meu chefe, meu supervisor tem um laboratório amigo. Então, você não tem que ir para o laboratório amigo, você tem que ir para o laboratório que é o melhor, o que vai te dar mais condições de realizar o seu projeto. E a Larissa fez tudo isso. Então, sejam proativos, busquem de fato e convençam os seus supervisores a comprar o barulho. Né? E, por fim, eu acho que é importante como se aproximar. A Larissa já falou bem dessa parte, né? Seja objetivo, seja claro no que você quer, explique sem medo, negocie desde cara. E tente sempre apontar que você vai levar algo para o laboratório. Né? No caso da Larissa, ela foi praticamente mão de obra. Né? Então, o cara pagou um complemento, mas a Larissa ralou muito mais do que muitas pessoas do laboratório, então ele ganhou muito com a Larissa indo para lá. Vocês têm que mostrar valor para o cara que vai te receber. Se você já tem um financiamento próprio e você chega com uma ideia que ele acha que é interessante, é muito mais fácil você conseguir do que você bater na porta e falar assim, você tem uma bolsa e um projeto para eu realizar? Você pode oferecer para qualquer pessoa. Né? Você tem que se mostrar diferente, você tem que
mostrar valor. Tá? E eu acho que, por fim, né, é planejar o seu tempo, dividir o seu tempo no laboratório, dividir o seu tempo com experiências culturais, mas não esquecer o foco. O foco é ir lá e aproveitar o melhor possível o seu tempo para interagir com gente diferente, gente muito competente, gente brilhante, gente que pode abrir a cabeça e te mostrar possibilidades que você não viu ainda. Eu super recomendo para todo mundo um sanduíche ou um pós-doc no exterior, como eu fiz, né? Eu não fiz sanduíche, eu preferi fazer pós-doc, mas nestas condições, que elas de fato sejam condições que foram planejadas, que são melhores e que vão te dar a oportunidade de fazer muito mais naquele período de tempo. Acho que é isso. Queria parabenizar a Larissa por todo o esforço que ela fez publicamente aqui, ela sabe disso, eu sempre dou completo crédito para este evento. A minha participação mais importante foi numa viagem que eu estava fazendo com o Einstein para o ITA, na base do celular, numa reunião que eu acho que ele não ouviu metade do que eu falei e eu não entendi 80% do que ele disse. Mas se não tivesse sido a Larissa segurando as pontas e mostrando o valor dela, nada teria acontecido. Então, façam isso. Usem o apoio do seu orientador, mas sejam proativos. Tá bom? E aí, eu acho que eu posso devolver a palavra e a gente ir para as perguntas que talvez alguma coisa específica seja mais interessante de tratar. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Excelente, Ricardo. Então, a gente tem 10 minutos, né, para as perguntas, mas essa é a terceira live, né, como a gente já falou no começo. Extremamente relevante o ponto de vista que vocês trouxeram hoje sobre o doutorado sanduíche no exterior. Olha, não foi nem um pouco cansativo, vocês conseguiram falar em 50 minutos tudo, abordando aspectos positivos, negativos, que eu acho que essa era o que nós esperávamos aqui no Einstein Connection, justamente porque os alunos da pós-graduação e também os docentes da pós-graduação se espelhem em vocês quatro. Então, Mário, Felipe, Larissa, Ricardo, vocês estão de parabéns. Então, isso que vocês reforçaram, né, ou seja, a proatividade, a integração do aluno e orientador, isso é extremamente relevante. Porque às vezes também poderia acontecer da Larissa ter muita vontade, mas o orientador Ricardo não dá o suporte, né, não motivá-la a ir para o exterior. E como o Ricardo mesmo falou, cada um tem uma história, né? Então não precisa ser um doutorado sanduíche, pode ser um pós-doutorado no exterior. Aí depende da estratégia que cada um vai adotar justamente para chegar na meta que a Larissa e que o Felipe quiseram ter de estudar e realizar suas respectivas pesquisas num centro de excelência, né? Fora do Brasil. Isso é extremamente relevante. E as técnicas, né, que vocês conseguiram trazer para o Brasil e trazer para o Einstein ou para alguma outra instituição. Nas perguntas que vem no chat, tem uma aqui que a Laudicea já respondeu, para a Vitória, foi a pergunta: só a FAPESP tem esse auxílio de bolsa para o exterior ou a CAPES também tem? Aí a Laudicea já respondeu também, a CAPES também tem. Porque no nosso título só constava a FAPESP, que foi justamente o motivo aqui da discussão. Enquanto não aparecem mais perguntas, eu tenho algumas que eu fiquei curioso em saber. Primeira pergunta que eu faço, ou seja, vocês agora são doutores, né? Fizeram pós-graduação no Einstein. Vocês têm expectativa de serem docentes desse programa de pós-graduação que contribui para a formação de vocês? Ou vocês pretendem ser docentes em outras instituições do país? Bom, eu repito, eu só estou esperando o convite. O convite de quem? Do Einstein ou de outra instituição do país? Do Einstein, principalmente. Viu, Ricardo? Ela não para de me lembrar de eu fazer esse convite para ela. Eu já fiz o convite, só preciso ter oportunidade. Vai chegar. Não, ela vai conseguir, viu? Porque ela é persistente, deu para perceber. Deu para perceber. E teimosa. Então, Teimosa. vai funcionar. Ela vai conseguir, eu tenho certeza. E você, Felipe?
Olha, como eu posso dizer? Não dá para negar, né? Uma oportunidade dessa, mas no momento eu ainda preciso um pouco mais de experiência na área acadêmica, eu acredito. Na verdade, é só uma pergunta provocativa, não tem certo nem errado. Na primeira live, 4 alunos colocaram suas histórias. Um deles, sim, inclusive, já estava pleiteando a docência permanente no Einstein. E uma outra aluna, ela optou por enveredar pela carreira na indústria farmacêutica. Então, que também é um outro tipo de contribuição, né? Só para deixar aqui registrado. E dentro da história de vocês, essa vontade que vocês tiveram de ir para o exterior, fazendo o doutorado sanduíche, vocês imaginam que possam fazer um pós-doutorado no exterior ou já estão satisfeitos? Bom, então, no momento, eu faço pós-doc no Einstein, mas quando eu voltei, eu mantive contato, ainda tenho contato com o pessoal de Oxford, e basicamente se apresentaram duas possibilidades. Uma é um projeto que eu gostaria de fazer e que é lá em Oxford mesmo, e para isso eu precisaria aplicar para um auxílio de pós-doutorado. A professora tem o dinheiro do projeto, mas no momento ela está em transição de grants, então ela não tem a disponibilidade do salário, né? Então, se eu conseguisse o suporte, assim como eu consegui no doutorado, eu posso ela lá e tocar esse projeto. Mas a própria professora disse que ela achava que era mais interessante, como eu já tinha uma experiência de 1 ano lá, ir para outro lugar, né? Outra instituição, especificamente nos Estados Unidos, e ela me indicou um pesquisador que é conhecido dela, trabalham juntos, do MIT, para se eu quiser entrar em contato. Mas no momento eu ainda estou avaliando as questões de carreira, de como que eu vou tocar daqui para frente. Então, ainda não iniciei nenhuma dessas etapas. E a Larissa? Bom, hoje, atualmente, eu estou no mundo corporativo, eu não estou mais no ambiente acadêmico, porém, estou buscando oportunidades para voltar um pouco para o ambiente acadêmico, mas não especificamente para um pós-doc. Hoje em dia, não tenho a vontade, eu já tive, hoje em dia eu não tenho a vontade de fazer o pós-doc, mas gostaria de voltar um pouco mais para o lado da docência e pesquisa. Ótimo. A José, ela postou aqui a pesquisa de satisfação, então, se vocês puderem responder, até para a gente poder ir utilizando o que a gente pode melhorar no Einstein Connection e o que a gente pode colocar também como temas futuros, né, para vocês. E para a gente tentar cumprir o horário, né, faltam 2, 3 minutos, eu queria agradecer vocês. Foi muito importante o que vocês apresentaram para nós. A divulgação do trabalho, porque muitas vezes mesmo, falo por mim, eu estando na pós-graduação, eu não sabia, a gente não sabe dos pormenores que cada um está fazendo, que cada grupo está fazendo, então acho que essa também é uma oportunidade muito boa dentro do Einstein Connection de disponibilizar isso. Laudicéia ou Jaciele, vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Ok. Minha última pergunta. Você falou que Larissa está no mundo corporativo. Você poderia falar o que você está fazendo e o Felipe o mesmo? Sim, hoje eu sou especialista de campo da Thermo Fisher, então eu estou na linha de biociências, dou treinamentos, cursos, algumas aulas.
E eu entrei nesse emprego antes de terminar o doutorado. Então, assim que eu voltei do sanduíche, eu já tive essa oportunidade. Com toda certeza, o sanduíche ajudou nessa oportunidade. E eu queria ter esse gostinho também de como que é o ambiente corporativo. No momento eu sou pós-doc no Einstein, também no grupo do Dr. Mário. Agora nós estamos num período de basicamente escrita de artigos e publicação, então eu tenho trabalhado basicamente com isso. E nesse período também ajudei a orientar 2 alunos de iniciação científica da Faculdade de Medicina do Einstein e ajudo em projetos de alunos de mestrado do grupo, esse tipo de atividade que nós temos feito no momento. Excelente. Então, eu queria agradecer a oportunidade de vocês todos, da participação. Leiam a matéria sobre a Larissa, está muito boa. Eu estou vendo aqui na minha outra tela do computador, enquanto vocês estão falando. E mês que vem, não. Em janeiro não teremos o Einstein Connection, mas em fevereiro virá um professor da Stanford, o Jorge Salinas, que participará juntamente com o Einstein Connection, os alunos e docentes do programa de pós-graduação do Einstein, para a gente continuar aí nessa jornada. Ainda não temos o site do Einstein Connection, mas provavelmente nas próximas semanas estaremos, a Laodiceia e a Célio vão liberar um site para que a gente consiga colocar mais informações para todos estarem conectados. E a gravação de hoje também, provavelmente na semana que vem, será disponibilizada a todos. Muito obrigado.